Boa noite com Jesus. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Primeira Epístola de São João, capítulo 1. Nós vamos ver do versículo 5 até o verso 10, continuarmos até o segundo versículo do capítulo 2. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhos, ou meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Te damos graças, ó Pai, por podermos inclinar nossas cabeças mais uma vez aqui neste lugar. Sabemos que podemos ouvir a Tua palavra como ela é e ancorarmos nela, porque em nós mesmos nós não temos nada que possamos segurar. Em nome de Jesus Cristo te pedimos, venha cobrir toda a mancha, apagar todos os pecados, dando oportunidade para cada um começar uma vida nova em Cristo Jesus. Te pedimos isto em nome de Jesus Cristo, pelo teu poder. Amém. Assentai-vos. O fator atmosfera, meio ambiente. A atmosfera do Éden era gostosa, era aprazível, era de paz. Mas quando o pecado entrou, a transgressão entrou, Eva e Adão perderam a bênção da atmosfera de paz, de tranquilidade. Então, começou o dilema, o pesadelo, a angústia, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. O homem não pode pensar que Deus é compatível com o pecado. Ele pode ser compatível com o pecador. Ele pode se relacionar com o pecador, porque todos pecaram, todos pecam, conforme acabamos de ler, mas não com o pecado. É muito simples nós entendermos isso. Quando nós pregamos contra o fumo, nós não estamos atacando o fumante. Nós estamos, pelo contrário, defendendo o homem, o fumante, a vítima do fumo. Estamos contra o fumo. É isso que Deus faz em relação ao pecado. Ele não está atacando a pessoa, o pecador. Pelo contrário, ele está salvando o pecador do pecado. Agora, nós vimos que lá no Éden, a atmosfera era como esta, de paz, de confiança, de tranquilidade. Não tinha por que ter medo, não tinha que esconder nada, não tinha que se esconder, fugir de Deus, porque na verdade
o homem se tornou um fugitivo. Todas essas religiões que existem são moitas de esconderijo, para o homem se esconder, fugindo de Deus. Ah, não, eu encontrei a Deus. Pelo contrário, está fugindo de Deus. Isto quer dizer, cauterizando a sua consciência. A Bíblia é muito clara, muito explícita a respeito da posição de Deus com o pecado. Então, concluímos que Deus não é compatível com o pecado. Pecado significa errar o alvo em relação a Deus, em relação à verdade. Portanto, o pecado é uma mentira, é um engano, é uma farsa, porque erra o alvo. Não é certo, não é correto. É tudo que é inverdade. E só uma coisa pode solucionar o problema do pecado, que é o arrependimento. O sentido etimológico dessa palavra quer dizer dar meia volta. Meia volta. Então, quem já machou sabe disso. Meia volta te coloca em posição oposta àquela que você machava. Se você estava marchando para o sul e ouviu a ordem de meia volta, você deu as costas para o sul e passa a marchar para a direção oposta, que é o norte. Você deu as costas para aquela direção para onde você estava indo. Então, o arrependimento faz isto, é dar meia volta. E você então começa a andar em sentido contrário àquilo que você estava fazendo. Isto quer dizer, começa a fazer ao contrário. O profeta disse, se você tem um mau pensamento, então você faça ao contrário dele. Se ele é mau, basta você fazer o contrário daquilo. Porque o contrário daquilo é o bem. O contrário do bem é o mal, o contrário do mal é bem. Ele disse, então, se lhe vem um mau pensamento, você faça o contrário. Se mandou matar, você ame. Procure dar vida. Se mandou roubar, guarneça. Faça o contrário. E assim por diante. Agora, o pecado causa peso no coração. Nós estudamos aqui, sexta-feira passada, eu vim com vontade de dar uma palestra e Deus abençoou o meu coração e eu creio todos os corações daqueles que vieram. E observamos bem aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram seu coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então você deve observar, nós observamos o seguinte, que essas mulheres não eram prostitutas, não eram meretrizes, não eram mulheres com as quais Salomão estava cometendo adultério, prostituição. Eram mulheres dele. Ele tinha 1000 mulheres, nenhuma delas podia ter outro homem a não ser ele. Ela morreria. Bem como Davi teve 500 mulheres, nenhuma podia ter marido, outro homem vivo. Por isso que Urias teve que morrer, o marido de Abigail morreu. Agora, elas não eram prostitutas, mas perverteram o coração de Salomão. E justamente criando a atmosfera, o que acabamos de ouvir. Então são mulheres, às vezes honestas, e até crentes que pervertem o coração do marido. Levam a arcarem, a aceitarem
a se dobrarem diante de coisas que são piores do que aqueles deuses. Esses deuses aqui representam tanta coisa no dia de hoje. E ele insiste, às vezes, o seu coração dói, e tem aquele mau tempo, aquela atmosfera pesada, mas eu quero, e dá ataque histérico, e aquela coisa toda, e por fim, ele não quer desfacelar o lar, para sustentar a família, a honra, o nome, não quer deixar os filhos, não quer ver seus filhos sem mãe, o lar desfacelado, então vai se dobrando, e por fim, o seu coração está pervertido. Pervertido pela própria esposa. Pervertido pelos próprios filhos que obrigam a ter um lar bagunçado, sem o sinal de Deus ali dentro, sem o respeito de Deus. Cumprindo aquilo que Jesus disse, que os maiores inimigos do homem seriam seus próprios familiares. E na verdade é quem muda, obriga. E por muitas vezes, esses homens apanham espíritos maus, e depois elas se tornam as pobres vítimas, as coitadinhas. E eles são os perversos, eles são maus, aos olhos dos que estão de fora. Mas culpadas foram elas. Elas foi quem perverteram a atmosfera do lar, perverteram o seu próprio casamento, cumprindo assim o que o próprio Salomão disse, que a tola destrói a casa com suas próprias mãos, a sábia, porém, a constrói. Então o pecado não está lá no cabaré, o pecado não está lá no campo de futebol, o pecado não está lá nos clubes, o pecado está dentro de casa. Está dentro de casa, nos corações de pessoas honestas. Quantos homens pervertem o coração de suas mulheres? O profeta disse numa mensagem, que disse, vai acontecer uma coisa, daí uns dias ele estará totalmente pervertido, se ele se casa com uma mulher de coração pervertido. Então, a conclusão que nós temos chegado é que, de fato, nós vivemos numa dimensão sujeita ao pecado, em todos os aspectos. E ele é astuto. Satanás é astuto. Ele quer dizer que pecado é só aquele que fere a ordem social. Ele pôs na cabeça da sociedade religiosa que adultério é somente deitar, praticar. Quando Jesus disse que basta olhar e cobiçar, já é adultério. E o profeta vem e amplia aquilo. E ela que provocou, cometeu adultério também, pelo qual ela vai responder no dia de juízo. Então, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. E às vezes nós queremos até dizer, olha, desculpe pelo papelzinho que eu joguei fora. Igual aquele menino, pode jogar o papelzinho fora? E pedimos perdão por coisas simples. E com isso nós fazemos até média. Mas não é assim. Ninguém mais deve ter a consciência do pecado, senão a noiva do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Ela tem a revelação completa. Ela conhece a trilha da serpente. Ela tem a revelação da semente da serpente. Agora, como nós vamos encontrar o profeta exercendo o sacerdócio e tudo, ele disse, eu tenho uma moça que está tocando o piano
com a música, com a blusazinha transparente, uma saia curta, o cabelo cortado, e logo ali fora uma irmã ou um irmão me abordou irmã, e dizendo: como o senhor pode tolerar uma coisa daquela? Eu disse: ali estava uma natureza que é uma serra circular. Veja só, ela estava condenando uma coisa que o profeta estava suportando. Veja só, se você for julgar o profeta, você cai. Logo depois, uma faz um permanente, ele não deixa cantar. Tem que se olhar as coisas através dos olhos de Deus. Agora, aqui, vamos ver aqui que o pecado causa peso no coração. Não resta dúvida. Mas do coração de quem? Do coração daquele que tem revelação do que é pecado. Foi por algum tempo, por poucos anos, que eu tenho tido um profundo peso em meu peito, em meu coração. Ele é sentido por mim como se eu tivesse feito alguma coisa errada. E pesquisei minha vida toda e repetidas vezes para ver o que estava errado. Senhor, se eu tenho feito qualquer coisa errada, então revele-a para mim o que estiver errado, e eu vou e faço o correto. Mas nada poderia ser revelado a mim. Eu diria: eu ofendi alguém? Pecado. Eu deixei de fazer alguma coisa? Pecado. Iniquidade é omissão, deixar de fazer aquilo que deveria fazer. Eu leio o suficiente? Se não, pecado. Eu oro o suficiente? Se não, pecado. Eu tenho lido e orado e tenho pensado: revele-o a mim. Eu ofendi alguém em algum lugar? Se ofendeu, pecou. Se o fiz, eu farei certo. Apenas mostre-me. Eu não quero ter este peso. E pelos últimos 5 anos, desde que saí do campo, tem havido um peso sobre meu coração. Eu tenho ido para as montanhas, lá para os matos. Eu tenho ido ao litoral. Eu tenho ido a todo lado e orado, e orado, e orado. E isso simplesmente não cessa. E eu tenho pensado em tudo. Se eu fiz alguma coisa, mas isto não me deixa. É como se eu estivesse numa escravidão, dia e noite, inseguro, peso. E é muito estranho que isto estivesse à tona exatamente na hora em que esta mensagem surge. Vejam, desta manhã, estava Deus impedindo por isto? Eu não sei. Estas coisas são todas em minha mente. Agora, essa pessoa, esse é o tipo de pessoa que é sensível para com as coisas de Deus. É o tipo de pessoa que, se ela ofendeu alguém, se ela tocou no nome de alguém, ela perde a paz depois. Tudo é relativo. A pessoa maldiz, não sente nada, ela continua, será um maldizente. Por quê? Maldizente é aquele que fala dos outros e nunca sente nenhuma repreensão no seu coração. Esse não é do reino dos céus. Que você está sujeito a falar, está. Mas depois cai um peso no seu coração. Que você está sujeito a pecar, está. Mas logo cai um peso no seu coração. Mas então o que faz? Em escala, chegando até lá na mulher do mundo, ela sai de shortinho na rua, ou que seja na praia, na vista de homens, queimando no sol, na vista de homens, de amigos.
E elas não sentem nada, elas estão em paz. Elas cortam os seus cabelos e ficam em paz. Elas dormem, roncam, elas sorriem, elas estão em paz. Cortam seus cabelos e estão em paz. Pintam suas unhas, seus rostos e estão em paz. Nada está lhe acusando. Mas a diferença está nisto, que apenas em ofender alguém, o cristão está sujeito a fazer isso. Mas o seu coração pesa. A repreensão vem. Isso é que determina, é que faz a diferença. Nós estamos numa dimensão que nós temos que concordar com isso por revelação divina. Não temos o espírito do mundo, nós não temos o espírito do mundo. Você tem que entender que você não tem o espírito do mundo. Essas moças não têm o espírito mundano. Não. Esses rapazes não têm o espírito do diabo, do mundo. Agora, temos o mal da dimensão humana em nossa carne. O veneno está aí. A carne é a mesma. A inclinação é a mesma. Simplesmente, esse cristão teve o seu espírito em contato com o sacrifício expiatório de Cristo e ele prova da libertação. O espírito prova da libertação e fica salvo. O espírito está gozando do céu, está gozando da salvação. E uma vez salvo o espírito, então ele provoca essa guerra. Nosso espírito veio dos céus. E ele chora. Ele clama para voltar para lá. Ele sabe que aqui não pode ter descanso para ele. Ele sofre dia e noite. Ele combate dia e noite. Ele enfrenta dia e noite. Até nos sonhos. Ele sabe perfeitamente que a transgressão tira a bênção. A transgressão tirou a paz, tirou a bênção de Adão e Eva. Aqui, na crueldade do pecado, parágrafo 103. Como eu gostaria de ocupar-me nesse ponto só um pouquinho no Éden. Observe, quando eles foram expulsos do jardim por causa da transgressão. Perdeu o jardim por causa da transgressão. Todas as bênçãos cortadas por causa da transgressão. Toda a alegria de vir à igreja cortada porque é uma transgressora, um transgressor. Ouvimos hoje. Perdeu a alegria de vir à reunião de oração porque é um transgressor, é uma transgressora. Perdeu a alegria de vir à igreja porque é uma transgressora, é um transgressor. Porque vir à igreja é bênção. Diz o profeta e disse Davi, que é bênção para a alma, é alivio para o espírito. Todas as bênçãos cortadas por causa da transgressão. Eu entendo perfeitamente que todas as bênçãos foram cortadas para essa igreja nominal. E que a igreja noiva não teve o corte dessa verba especial de Deus. Por quê? A bênção da hora é a mensagem. Ela não foi cortada. Mas quantos são os que têm-na como bálsamo realmente? Como resposta, como lenitivo para a sua vida cansada, atordoada, machucada, de lutar. Mas a transgressão levou todas as bênçãos a serem cortadas.
E eu penso esta noite que este é o problema com a igreja. Ainda bem que ele está falando lá em 1953 com a igreja denominacional. Essa igreja, como os demais grupos de todo o Brasil e da terra que creram na mensagem, receberam a grande bênção da hora. Não lhes foi cortada essa bênção. Agora precisa saber como se agarra a ela. Eu penso esta noite que este é o problema com a igreja. Todas as bênçãos estão sendo cortadas por causa da transgressão. Aí está você. Ele diz na mensagem Respeitos: se você toca no nome das pessoas, no nome de obreiros, de pessoas que têm ofícios, e diz, depois você precisa da oração daquele homem, Deus não a responderá. Fica cortada aquela bênção de ter a alegria da salvação. Davi, por causa de sua transgressão, perdeu aquela bênção de ter a alegria da salvação. Uma irmã fez essa pergunta para o irmão Branham. Eu disse, não, irmã, você não perdeu a salvação. Você perdeu a alegria da salvação. Você não perdeu a salvação. E quando se perde a alegria da salvação, é quando Satanás começa a atordoar a mente e tentar lhe convencer que você está perdido, perdida, e tirar você da comunhão, tirar você do companheirismo, afastar você da igreja. Eles foram expulsos do jardim do Éden. E por isso partiram para aquilo. Adquiriram um filho, ou ela adquiriu um filho, que seria realmente a sua maior dor, porque esse filho viria matar o seu irmão. Ela amava tanto a Abel quanto a Caim. Ela disse que recebeu do Senhor a Caim, mas era uma maldição que ela tinha recebido. Aquilo não era uma bênção, aquele filho não era uma bênção, aquele filho era uma maldição. Quantos filhos na Bíblia são uma maldição? Foram uma maldição. E quantos filhos têm sido gerados nesta vida, nesse século, nesta hora, que são verdadeiras maldições? Mas por culpa de quem? Veja lá no Éden de quem foi a culpa, e nós teremos a resposta. Ele disse, olha lá, como foi lá no princípio, e você terá a resposta para o que está acontecendo agora. Por quê? Casam-se sem a mínima orientação divina, sem o mínimo respeito para com as coisas divinas, e procuram a viver, desde antes do casamento, já uma atmosfera própria para adquirirem filhos de sementes erradas. É necessário que tenham uma boa atmosfera. E eles, então, procuraram esconder de Deus, sendo que Deus era a maior bênção deles. Eles tinham que esconder daquela bênção. Eles tinham que fugir daquela bênção. Eles passaram a sentir mal, vergonha daquela bênção. Você tem vergonha de empunhar a Bíblia a certa hora? Entrar com a Bíblia em certo lugar? Aparecer com a Bíblia? Seria fanatismo? É impróprio carregar a Bíblia? Entrar com a Bíblia na mão? No banco? Para quê?
sentar na mesa de um gerente com a Bíblia entre você e ele? Por quê e para quê? Isso é vergonhoso. Só não aquela bolsinha com batom, retoques e coisas lá dentro. Essa não. E aí então nós precisamos da bênção. Queremos a bênção. É isso que está acontecendo. Queremos a bênção. Eu vi aqui Davi fazendo uma oração no Salmo 139, verso 22. Eu disse: aborreço-os com ódio completo, os inimigos, essas coisas, os inimigos que são nossos sentidos hoje. Tenho-os por inimigos, mas acontece que nós não temos os nossos sentidos como inimigos. Nós os temos como amigos. E nós ofendemos, nós cobramos, nós fazemos tudo que os sentidos pedem. Nós não resistimos os sentidos, especialmente na alimentação. E a maior parte do povo está morrendo pela boca. Por quê? São amigos dos sentidos. Sendo amigos dos sentidos, se tornam amigos dos deleites, aquilo que se deleita, que saboreia. Então ele disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração parece que moveu os céus. Essa oração parece que ela estrangulou o coração de Deus. Derreteu o coração de Deus. Porque Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E você conhece por onde ele passou. Você conhece o que ele fez. Ele transgrediu também. Ele transgrediu com Betseba. Ele transgrediu a contar o povo, em contar o povo. Ele transgrediu em trazer a arca, que significava a presença do Senhor para Israel. Tudo isso lhe custou dores incomparáveis, dores insuportáveis. Eu não posso me enganar que a minha transgressão fique sem dor, sem pena. Você não pode se enganar que sua transgressão ficará sem dor, sem pena aqui. Porque caso contrário, você irá recebê-la lá. E ninguém quer isto. Ninguém. E quando o profeta Natan chegou e disse para ele: olha, 3 coisas você vai escolher. Ele escolheu cair nas mãos de Deus. Disse: então eu prefiro cair nas mãos de Deus. Eu prefiro ser julgado pela palavra. Eu prefiro ser julgado pela mensagem. Eu prefiro ser julgado vamos dizer, pela igreja, que teme a mensagem, que teme a Deus, do que cair nas mãos do diabo lá fora. Ele preferiu cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos inimigos pagãos. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus. Ele preferiu a pena da graça. Agora nós vamos voltar aqui só um pouquinho e vamos encerrar. E esta é a mensagem que dele ouvimos
E vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Este momento agora, o pão e o vinho, oferece um momento de comunhão uns com os outros, tomando o mesmo cálice, comendo do mesmo pão. E, ao mesmo tempo, você está testificando de que anda na luz. Você está testificando que não anda nas trevas. Para começar, você está na mensagem. Quando você observa o batismo, você está na luz apostólica. Porque você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você olha a unidade de Deus, você está na luz. Porque você não enxerga, não vê três pessoas distintas. Você vê um Deus trino, mas em ofícios. Vê o Pai no Filho. Você vê um Deus que é Pai sobre nós, que é Filho conosco, que é Espírito Santo em nós. Isso é luz. Isso significa andar na luz. Eu perguntaria ao visitante, como que você diz que anda na luz, repartindo Deus em três partes? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um Deus só. Jesus Cristo é o Filho de Deus, sim. É sim. Mas Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele é Filho maravilhoso. Ele é Pai da eternidade. E Ele disse, manifestei o teu nome aos homens. Por isso os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Isto quer dizer andar na luz. Mas caso contrário, está andando nas trevas de Roma. Foi Roma quem criou a Trindade, Santíssima Trindade. Não foi a Igreja Apostólica. Não foram os apóstolos. Essa doutrina foi criada 325 anos depois de Jesus Cristo. Lá em Roma, lá em Niceia, no concílio de Niceia, 325 anos depois de Cristo. Até então não existia isso, esse termo, Trindade. Porque eles estavam andando em trevas. Eles não estavam andando na luz. E por isso não podiam obter também a libertação dos seus pecados pelo sangue, mas sim através das indulgências que compravam do Vaticano, lá do Papa. Eles não podiam ter a luz que o ladrão... Eles estavam em trevas e estão até hoje. E as denominações não querem sair dessas trevas, da doutrina da mãe, andando nas trevas. Essa luz era o começo. Essa luz foi sepultada, foi enterrada, foi abafada. Agora não. Não fique nessa doutrina. Sai dela, povo meu. Porque ela é treva. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Quem anda nas trevas não conhece o profeta de Deus. Quem anda nas trevas se mistura com... Porque não pode discernir os espíritos, não pode dizer o que é reto diante de Deus. Jó ficou pura lepra, na verdade.
Isso é questão humana. Os nossos espíritos não pecam. Nossas almas não pecam. Não. Por isso estava morto. Ele sabia que o que era reto de Deus. Ele andava na luz. Não! Se o baiano diz, um gambá cheira o outro. Outro diz, as aves da mesma plumagem voam juntas. Sentem bem uns com os outros. Porque eleito não persegue eleito. Eleito não fala dos outros. Eleito não fala. Não maldiz. Não... Porque de um corpo em harmonia. Não está na transgressão do século. Nós não estamos na unidade do futebol. Não estamos na unidade da Fórmula 1. Nós não estamos na unidade de voleibol, clube e de nenhuma denominação. Nós estamos na unidade de se ver o pai no filho. É membro, e membro sente bem com outro. É bom estar com os irmãos. É bom comer juntos, chorar juntos. Morrer juntos. É bom adoecer juntos. É bom passar vergonha juntos. Quando eles estavam juntos, mesmo com medo. Mesmo se estivesse com medo, mas estava junto. Tinha comunhão uns com os outros. Fica de todo pecado. Por isso a criança que morre vai ao céu. Existe isso na Bíblia. Porque o pecado original é tirado pelo sangue de Jesus Cristo lá no Calvário. Mas quando se diz purificado, esse é o pecado consciente. Esse é o pecado que é Cristo. Pela revelação do sangue de Jesus Cristo. Você diz, pois bem, todos somos pecadores. Todos somos pecadores como agentes livres que somos, não pecamos de alma. Nós não erramos de espírito. Nós estamos na era do Filho do Homem. A era do Filho do Homem é exatamente como nos dias de Noé. Exatamente como nos dias de Ló. Esses são os dias do Filho do Homem. E eu afirmo que a vinda de Jesus já aconteceu. A vinda de Jesus Cristo já aconteceu. O rapto já se deu. Você pode ficar quietinho, caladinho, pensativo, pensativa. O rapto já se deu. Não adianta tentar levantar determinados casamentos mais. Eles nunca mais serão levantados. Porque dois estavam na cama e um foi tirado e o outro foi deixado lá. Fez a sua escolha. O que trouxe a desgraça sobre o mundo, o dilúvio do casamento, foi o casamento errado. O dilúvio foi casamento errado. E o que tem trazido esses filhos rebeldes, aleivosos, degenerados, sem afeto para com os pais, desobedientes, ingratos, profanos, é o casamento. Tem trazido, sem dúvida alguma,
preste bem atenção nisso, o fim do mundo. O mundo acabou-se. Os princípios se acabaram. Diz, pastor, mas como nós estamos aqui ainda, o rapto já se deu? O rapto já se deu do Espírito. Por isso que eu disse, irmão, você não pode estar no espírito da mensagem e estar no espírito da Copa, torcendo para o Brasil ser campeão. Veja o resultado depois. Veja a chegada deles aí. E vai lá para o meio deles então, comemorar. Não pode. O seu espírito foi arrebatado. Primeiro, antes de tudo, tem que ser arrebatado o espírito. João disse, eu fui arrebatado no espírito. O seu corpo ainda estava aqui. Não queria dizer que ele foi. Depois disso, ele ainda voltou. Ele ainda tem que ficar na porta da igreja lá. Irmãos, amai-vos uns aos outros. Irmãos, amai-vos uns aos outros. Tende comunhão uns com os outros. O seu espírito foi arrebatado. O Filho do Homem se manifestou exatamente nos dias de Noé, como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. E Jesus disse, olha para a mulher de Ló. Mulher de Ló não foi prostituta, não foi meretriz. Mas veja onde estava seu coração. Não vamos aceitar o boom de Satanás. Fanfarrão. Moleque safado. Não vamos aceitá-lo mais. Você não tem que aceitar a acusação de espíritos religiosos. Nós não temos que viver para satisfazer ordem social. Eu estou fora do mundo. Meu espírito não combina com o espírito do mundo. E você analisar o seu espírito também não combina com o espírito do mundo. Não tem como combinar. Você tem comunhão aqui com os santos. Você tem comunhão com a palavra de Deus. Você tem comunhão com os fraquinhos de Jesus. Eu prefiro estar com os fraquinhos de Jesus do que com os fortes do mundo. Com os errados de Deus. É assim o grande Deus. Ele sabe disso. Ele sabe que eu sou de Deus. Ele sabe que você é de Deus. Ele sabe muito bem. Então fica jogando barro, jogando sombras. Nós não temos satisfação a dar para o mundo. Não temos satisfação a dar para Satanás. O Senhor vos abençoe. Mais e mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tende fé em Deus. Creia naquilo que você é. O seu espírito ama a Deus. O seu espírito creu no Filho do Homem. Amém? O que falta é apenas a aparição do Senhor. Mas a vinda, desde que o profeta começou a pregar, já se deu. Isso é a vinda do Senhor. Alguém disse, tem que ser 7 anos. A noiva tem que ficar lá 3 anos e meio, mais enquanto Jesus trata com os judeus. Eu disse, escuta, quem é que está tratando com a noiva de Jesus Cristo, os gentios, desde que o profeta entrou em cena? Foi Jesus. E Jesus estava aqui na terra? Pessoa? Não, é o profeta. Quer dizer, ele estava tratando com a noiva através do profeta. E quer dizer que quando ele estiver
Elias e Moisés tratando com os judeus, não é Deus tratando com os judeus. É mesmo. Nunca ninguém tinha me mostrado isso. Então para de falar bobagem por aí. Se isso não é a vinda do Senhor, Ele fez mais milagres, muito mais do que o próprio Jesus Cristo fez aqui na terra. Coisas que não tem livro no mundo que caiba. E o mínimo que nós podemos fazer é crer. Esticar as pontas dos pés para obedecer, não em função da ordem social, porque isso já acabou. O Senhor vos abençoe.